Em cada um de nós existe uma centelha, uma inquietação silenciosa que nos impulsiona a ir além do óbvio, questionar o estabelecido, buscar um sentido a mais profundo para a nossa existência. É o chamado, ou então, como Paulo Coelho chamou no livro O Alquimista, é a famosa lenda pessoal. Só que essa lenda pessoal, ela vem de várias formas. No caso do livro do Alquimista, ela é apresentada ao protagonista por uma espécie de entidade, né, que seria o rei, mas ela pode vir de várias formas diferentes. Uma delas, talvez uma forma um pouco mais subjetiva, um pouco mais, talvez misteriosa e talvez até um pouco mais enigmática, como acontece aqui em 1984, que não ocorre bem um chamado para Winston, só que ele se sente na obrigação de buscar respostas, de querer ir atrás. Só que num mundo onde ninguém quer tentar fazer isso, num mundo onde é proibido que se tente fazer isso, como que se faz quando você, às vezes, é proibido, ridicularizado, quando você não tem apoio daqueles que estão ao seu redor? Como é que você faz isso? E, de certa forma, a criação desse canal é a minha própria lenda pessoal. Então é a minha resposta a esse chamado. Algo que eu sempre quis fazer, mas ainda acho que é algo que eu sempre precisei. É uma válvula de escape para pensamentos, talvez até uma certa confirmação de que outras pessoas pensam igual a mim, ou então eles querem passar por uma jornada parecida. E isso me deixaria bem mais confortável e alegre de saber para continuar o canal, para ser sincero. Se você se identificou ou gostar do estilo do canal, se inscreve no canal, já que é um projeto muito novo, então eu preciso de todo o apoio possível. E se você quiser deixar alguma opinião, a aba de comentários é toda sua. Só que também existe outra forma que não é nem a do Winston e nem a do Alquimista. Então não é uma forma nem que é proibida você buscar o seu chamado, nem uma forma que o seu chamado aparece. É uma terceira forma, que é quando o chamado ele é imposto a você. E eu tenho que trazer um livro pesadíssimo aqui, é até difícil pegar ele com a mão, mas é um calhamaço, né? Se não me engano são quase 700 páginas, com toda certeza um clássico aí da literatura, e que eu já tô quase acabando, como vocês podem ver aqui. Aqui em Duna, o Paul, ele é forçado a buscar esse chamado, depois que acontece aqui, depois que finaliza o primeiro livro, né, com os acontecimentos, não vou dar spoiler, mas ele é obrigado a buscar esse chamado que ele carrega desde criança. Mas tudo bem, quando você sabe que tem um chamado, quando você é apresentado a ele, como é que você vai atrás disso? Como é que você consegue transformar talvez esse pensamento, essa vontade? E é justamente isso que eu aprendi nesse outro livro aqui, que diferente dos outros que são mais ficção, esse aqui é um pouco mais, eu diria talvez até uma parte de pensamentos do Padre Sertilanges. Ele, claro, ele tenta ser um livro um pouco mais técnico, oferecendo caminhos, só que parece muito que você está numa aula com o autor. Então ele vai te passar várias coisas que você precisa para poder trilhar isso que ele vai chamar de vida intelectual. E principalmente aqui mais pra frente, nessa parte de virtudes, que ele vai te mostrar algumas coisas que você precisa ter para você alcançar essa vida intelectual. Não basta só você querer, não basta só você ter essa vontade de talvez trilhar uma vida um pouco mais regrada, digamos assim. Mas você tem que ter algumas coisas, porque senão não vai ser tão proveitoso e você vai demorar muito mais, ou então nem vai conseguir chegar lá. Esse chamado ele não se limita só, né, na parte intelectual, mas eu acredito que você tendo as virtudes certas, não importa se o seu objetivo é mais intelectual. E esse livro abre muitas portas para explicar um pouco mais sobre como é possível fazer essa mudança. Só que deixando os livros um pouco de lado, mas explicado essa parte do chamado, então qual vai ser a minha jornada para chegar lá, né? Como o padre fala aqui na vida intelectual, a gente precisa buscar a verdade. Basicamente, essa vida intelectual seria uma busca incessantemente pela verdade e uma conexão maior com Deus. No caso, como o padre católico, isso seria uma reconexão espiritual em busca da verdade, porque já que para ele Deus é uma verdade e é a verdade suprema, como ele diz aqui na página 42, se você agir de outra forma, ofenderiam tanto a verdade quanto a virtude, pois um desvio colocariam a verdade viva contra si mesma. Nessa parte de virtudes, ele vai explicar por que você tem que seguir essa vida para você se reconectar tanto com você mesmo, e a busca da verdade também vai te trazer um pouco mais perto de Deus. Então já dá para imaginar que a minha jornada, né, o meu chamado, ele tem muito a ver com uma busca, né, uma tentativa da perfeição. Então, você se conectar
com Deus, de você tentar dar o seu melhor em todas as áreas. E pode parecer algo trivial, algo que, não, mas isso aí eu faço, isso aí já é uma coisa comum de se tentar fazer. Mas muita gente não leva isso aqui a sério o suficiente, eu diria. Então, quando você percebe que, quando você tenta se tornar melhor em cada área da sua vida, seja ela profissional, espiritual, corporal, você se conecta melhor com você mesmo, e se você acreditar em Deus, como é o meu caso, isso te traz para mais perto de Deus. Só que essa busca, como o próprio nome fala, por definição, ela não é um fim em si mesma, é um meio para algo maior. E esse canal é a minha tentativa de também cumprir essa missão e documentar ela, talvez até como um diário, talvez até uma tentativa de deixar um legado, algo documentado, para que eu possa relembrar depois como foi a minha trajetória em cada parte dessa jornada. E também essa minha jornada, como ela é muito voltada para o âmbito intelectual, eu não acho certo você adquirir conhecimento se não for para repassar esse conhecimento. Então, eu acho que boa parte de você tentar trilhar uma vida, principalmente a intelectual, é você fazer uma certa diferença na vida de outras pessoas. E essa é a minha tentativa com esse canal também. Só que eu vinha adiando muito a aceitação desse chamado. Mas isso se encerra. Então é como se o Santiago, né, no caso eu, decidisse realmente que ele quer ir atrás do tesouro nas pirâmides do Egito. Então, e talvez a criação do canal seja um pontapé inicial para que tudo isso comece a acontecer, para que eu tenha mais motivação, me sinta mais engajado a tentar buscar isso. E, consequentemente, inspirar mais pessoas também. E só para deixar um pouco mais claro de como vai ser essa jornada, algumas das coisas que eu penso, né? Claro que isso aqui pode mudar, mas, claro, primeira coisa, leitura. Isso aqui eu acho que tudo começa daqui. E entenda-se por leitura também adquirir conhecimento. Só que eu gosto de escrever leitura porque eu também tenho um projeto paralelo, que é de ler 2.000 livros. Então, essa é a minha meta. Eu devo ter lido talvez uns 50, mais ou menos, eu acho, na minha vida toda. É um número bem plausível, dada a minha idade. Parece muita coisa, e é realmente muita coisa. Só que quando você leva em consideração que isso aqui não é um projeto de curto prazo, isso aqui é um projeto de uma vida, talvez esse número aqui no final seja bem maior. Outra coisa muito importante também, já que eu estou exercitando minha mente, eu preciso exercitar o meu físico. Então, exercícios. Então, acho que os dois se complementam muito bem. Tá ficando mancha aqui no meu mousepad. Outra coisa que se encaixa dentro de exercícios, que eu acho que deveria ser um tópico à parte, né? Aqui a caneta tá falhando, mas tudo bem. É a questão da luta, tá? Eu sei que é basicamente a mesma coisa, luta é um tipo de exercício, só que isso aqui edifica muito uma pessoa. Então, eu pretendo fazer academia, só que eu pretendo também fazer exercício de luta, principalmente jiu-jitsu. Além disso aqui, eu pretendo também dar um significado maior ao meu trabalho. Então, eu quero trabalhar com algo que eu realmente sinta que eu tô fazendo que eu tenho um impacto na sociedade. Então, isso pra mim é muito importante. Se você já estudou a pirâmide de Maslow, você entende o que eu quero dizer com isso aqui. Eu ainda não passei da parte de estar financeiramente estável, só que eu sempre senti que o meu trabalho ele tinha que ser algo que impactasse a sociedade de alguma forma para eu me sentir realizado e até motivado com aquilo. Outras coisas que entram também seria a parte de idiomas. Atualmente eu falo 2, português e inglês, mas eu tenho uma meta um pouco ambiciosa também, igual a da leitura, que é de ser um poliglota que fala 10 idiomas. E eu tenho quase certeza que essa lista aqui ela vai aumentar. Mas se você fizer uma conta parecida com a da leitura, eu diria que para você se tornar fluente nos idiomas, tirando idiomas asiáticos como japonês, chinês, coreano, você leva em torno de 2 anos para você ficar fluente, você tem um nível bom. Então, se você multiplicar isso aqui por 10, seriam também em torno aí de 20 anos. Então, por volta ali dos 40 anos, eu já estaria fluente nos 10 idiomas, se eu manter aí mais ou menos 1 hora, 2 horas de estudo aí por dia, o que não é uma coisa tão difícil, é só você realmente ter isso aqui como uma prioridade. Além disso tudo aqui, tem muita coisa que eu quero falar aqui com vocês, algumas reflexões, filosofia, economia, matemática, alguns assuntos pessoais meus como xadrez, tem muita coisa que eu quero falar aqui com vocês e que eu acho que tem espaço aqui no canal, se tiver mais ou menos dentro dessa estrutura. O projeto do canal e esse projeto aqui não é uma coisa que eu vá terminar ali com 1 ano, 2 anos, eu diria até nem com 10 anos eu consigo fazer isso aqui.
Então é um projeto realmente que é o projeto de uma vida. É realmente uma mudança de vida e um compartilhamento, uma documentação, como eu falei anteriormente. Talvez até para deixar um legado, para que eu realmente me sinta motivado a tentar continuar fazendo. Eu sinto que todas as coisas que eu fiz na minha vida que não tinham isso aqui em mente, né, e que não tinham significado para mim, talvez um significado maior, mesmo que eu conseguisse ganhar algum dinheiro ali de começo, eu não sentia que era realmente isso que eu queria fazer e logo eu perdia a vontade, parava. Então, tudo isso aqui também é uma busca de sentido, é uma busca de tentar dar alguma razão para esse projeto todo. E eu quero deixar claro também uma coisa aqui, que o mais importante para mim é realmente, apesar de tudo isso aqui parecer muito bom, você ler 2.000 livros, falar 10 idiomas, talvez ser um faixa preta de jiu-jitsu, por que não? Ter um trabalho que edifica a sociedade, que deixa um legado pra você, que você realmente se importa. Só que o que eu quero que vocês tirem desse vídeo é realmente o caminho. É aceitar que você vai percorrer um caminho muito grande para que você consiga chegar nesse nível aqui, para que você consiga ter essa bagagem. E se você gostou dessa ideia, mais uma vez eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, não custa nada pra você. E como é um projeto novo pra mim, isso vai ser muito, muito bom. Muito obrigado. E por fim, eu espero que esse vídeo não tenha só sido um vídeo informativo, mas eu espero que tenha dado um gás, uma inspiração. Eu espero que realmente motive você a embarcar na sua própria jornada. Você não precisa passar por tudo isso aqui. Isso aqui é o meu caminho, isso aqui é a minha jornada, é o que eu pretendo fazer. Mas cada um de nós é uma pessoa diferente. Talvez você não queira falar 10 idiomas, talvez você não queira ler 2.000 livros, mas você tem os seus objetivos próprios. E esse canal também tá aqui para tentar te ajudar de alguma forma, para tentar te motivar de alguma forma. Então, muito obrigado e eu acho que eu vejo você na próxima.